que acabemos a tempo de descer ao plantio das árvores, sem retardar demais a celebração. Nós vamos dar continuidade aqui na Parashá Bechalá, que nós estudamos pela manhã. E nós agora vamos retomar do mesmo ponto que nós paramos pela manhã. Mas antes nós vamos orar ao Eterno. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome de Yeshua, o nosso Messias, nós queremos te agradecer por esta tarde de Shabat, que o Eterno nos dá a oportunidade de viver este dia, de podermos celebrar a Tua Torá, de podermos, Pai, plantar uma árvore em benefício desta cidade. E assim o Eterno venha trazer sobre nós a Tua paz, a Tua proteção, e venha nos guardar, porque não queremos, Pai, nada que venha da inspiração do homem, mas que venha dos céus, para que o Eterno seja em tudo glorificado e seja em tudo exaltado nas nossas vidas. Estabelece Teu bem-querer, estabelece, Pai, o Teu sopro sobre nós, para que nós possamos trazer a Tua paz e a Tua bênção para as nossas vidas e iniciarmos mais uma semana em busca do próximo Shabat e assim nós nos santificarmos semana após semana diante da Tua presença. Conduz este término de Shabat, sustenta o tempo para que toda a comunidade possa descer em paz ali ao Parque Moscoso e plantarmos a árvore e fazermos um serviço para Ti. É a nossa súplica em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Na parte da manhã nós estávamos concluindo a respeito do caminho que a palavra do Eterno estabelece para o homem quando ele aceita a oportunidade divina de se tornar um homem livre, adere ao Criador e sai e marcha. Dentro desse quesito, existe o outro lado da história, que é como ficam aqueles que negam o chamado e a voz de Adonai em busca dessa libertação. Nós agora precisamos analisar como fica o Egito, como fica o povo que recusou-se a sair com Moisés durante esse período. Nós vemos um cenário muito desfavorável ao Egito, a partir do momento que o nome de Elohim foi apresentado a Faraó e esse o ignorou, de forma que devemos entender que o povo, por continuidade, também o fez. Ser visitado por Elohim, como o Egito foi, tem por prerrogativa principal salvar o indivíduo ou a nação, como foi nesse caso. Seria um equívoco da nossa parte nós imaginarmos que o Criador, na sua grandeza, na sua compaixão e na sua soberania, criou o Egito para o Egito ser destruído. Não se trata disso. O Egito, em primeiro lugar, deve ser visto como símbolo de toda a humanidade criada e desviada da palavra e da Torá do Eterno. Quando nós olhamos dentro desta forma, se nós errarmos o passo, nós vamos ver que dentro da própria tradição judaica existe um contexto que separa o criacionismo do homem e do povo hebreu, dando e outorgando ao povo hebreu um privilégio de relacionamento com Elohim, e muitas vertentes judaicas acabam por tornar algo exclusivo do povo judeu este relacionamento. Paulo, numa das suas cartas lá na frente, vai dizer assim: dos judeus é a aliança, dos judeus vem a Torá, dos judeus vem o Messias. E aí ele pergunta para ele mesmo: há alguma vantagem em ser judeu? Sim, a resposta é sim. Mas isso não exclui o resto da humanidade dentro de um propósito único de salvação. Lembra que na Parashá Vaerá nós estudamos que quando ele aparece para Moisés, ele revela o tetragrama divino, o nome dele para Moisés? Moisés, ao receber aquele nome de Elohim,
Este é o nome que ele vai aos anciãos de Israel no Egito para dizer: eu fui enviado a vós para libertar-vos do Egito. E o tetragrama, o Yud-He-Vav-He, é a prerrogativa mosaica que o sustenta na condição de líder de Israel naquele tempo. Mas se vocês analisarem, após testemunhar isso ao povo de Israel, ele vai ao faraó do Egito e testemunha o mesmo nome ao faraó do Egito. Só que se vocês lembrarem bem, no capítulo 5 de Vaerá, Êxodo, capítulo 5, o texto diz assim no verso 1 e 2: Vem depois Moisés e Arão e eles dizem ao faraó: assim diz Yud-He-Vav-He, o Elohim de Israel: despede meu povo, eles me festejarão no deserto. Faraó diz: quem é Yud-He-Vav-He? Para que eu ouça a sua voz e despeça Israel. Não conheço Yud-He-Vav-He, também não despedirei a Israel. Esta é uma prova cabal de que o Egito também foi notificado, Ulisses, a respeito do nome sagrado. Ora, se é uma exclusividade, por que não foi poupado ao Egito o privilégio de conhecer o tetragrama divino? Lembrem-se que o Egito era o portador da ciência maior naquele tempo, da racionalidade maior daquele tempo. O Egito foi abalado pelo nome de Elohim na mesma maneira que o nome de Elohim abalou a nação de Israel que estava escravizada dentro do Egito. E lembra que 1/5 só dos hebreus, segundo alguns rabis, dizem, saíram do Egito? Mas houve uma multidão de egípcios que temeu o nome de Elohim e saiu junto. Só de homens foram 600 mil hebreus. Aí o cálculo vezes 4, eram 2,4 milhões de hebreus saindo. E mais o texto vai dizer que uma multidão de povos, ali tinham egípcios e outros povos que embarcaram nesse caminho que os judeus tomaram naquele período. Como é que pode se alegar que a previsão de salvação era apenas para Israel? O Egito é notificado para que o Egito também fosse visitado e abençoado por Adonai. A diferença é a escolha que os dois povos fazem. Israel diz sim e marcha. O Egito quer impedir a marcha de Israel, diz não para Elohim. Mas o propósito é a salvação. Não existe como justificar que a presença de Adonai na vida de alguém não venha primariamente com o propósito de salvar uma vida. Ela tem um valor inestimável para Elohim. Imagina uma nação inteira se isso não teria um valor. Então, essa é uma concepção que precisa ser remodelada na cabeça, de que o Egito foi criado para ser destruído para que Adonai fosse conhecido. Não. Em primeiro lugar, ele se fez conhecer ao Egito. Não esqueça-se depois que o profeta Isaías, mais à frente, vai dizer assim: eu erguerei um altar em meu nome na terra do Egito. E ali será caminho para as demais nações para chegar até Jerusalém. O Egito tem uma participação importante nisso. O Egito abriga Yeshua no seu exílio, quando ele nasce e foi perseguido por Herodes e os militares romanos. Mas uma nação que nunca mais se reergueu por causa deste evento. Um sistema construído para destruir a nação poderia ter sido julgado por Elohim se eles aceitassem o Elohim. Mas o líder maior disse: quem é o tetragrama que vocês repetem para que eu o sirva, para que eu despeça Israel? Houve um fechamento no coração. Mas não tem diferença nenhuma quando eu e você estamos dentro de um sistema religioso. Adonai se apresenta a mim e eu opto por permanecer no sistema. As religiões vieram para causar o maior dano sobre a face da terra, que é o afastamento do homem do seu direito de se relacionar face a face com Elohim. As religiões vêm para determinar os limites, para determinar os moldes.
a forma de interpretar Deus, defini-lo, quando na verdade Deus é Espírito e Ele se revela a cada um da forma como Ele quer, na maneira e no tempo dEle. Mas se você não passar pelo chicote da religião, você não tem autorização para tal. Imagine o que será as religiões do mundo sucumbindo diante de uma independência mundial de relacionamento com Elohim, quando os líderes religiosos perderem o poder e a centralização que tem sobre as ovelhas, mas estão todos debaixo de um cabresto duro e arrochado, que não quer libertar as ovelhas. Aí Yeshua dizem, são como ovelhas que andam errantes, sem pastor, porque as ovelhas em algum momento vão. Nós acabamos de atender uma família aqui embaixo, aqui dizendo exatamente isso. Nós não queremos nos subjugar a nada, porque por onde fomos foram experiências ruins. Isso está acontecendo, está brotando aqui dentro da casa. Pessoas de São Paulo, pessoas de Santa Catarina, inúmeros que nós estamos tendo acesso. Imagina isso. E que processo é esse que Elohim está fazendo sobre a face da terra? Ele vai buscar o homem onde o homem está para falar ao seu coração. O ponto aqui que a gente precisa tratar é que quando ele chega a mim e a você, nós temos uma janela, é uma oportunidade para aderir a este chamado do Eterno. Tal qual Israel, o Egito recebe um mandamento direto e objetivo, que Israel fosse liberada voluntariamente por Faraó para que sacrificasse no deserto. Bastava o Egito ceder diante da grandeza de Adonai e seria abençoado. Infelizmente, após 10 golpes, munido da dor, do luto, o Egito sucumbe diante do poder de Adonai e os expulsa, Bechalar, apressadamente, visto o pavor e medo que todos viessem a ser destruídos. A mão de Elohim pesava sobre o Egito também para forçá-los a entender que havia um caminho de redenção para eles, desde que se sujeitassem ao preço cobrado por Elohim para isso acontecer. Por um instante, mediado pelo luto, os egípcios dão um sinal favorável nesse sentido. Mas logo em seguida, quando não conseguem dominar e suportar este abatimento provocado por Elohim, enlouquecem e decidem confrontar de maneira humana a força divina. Vocês imaginam o que é uma pessoa, e para que essa pessoa ela se dobre diante de Elohim, mediante a dureza do coração, Elohim precisa tirar o seu pai da sua vida. Precisa tirar a sua mãe, precisa colocar uma doença sobre você, precisa botar uma doença sobre um filho. E você está diante de um cenário que naquele momento você enxerga Elohim te procurando. Mas aquele momento passa e aquela lucidez momentânea que o indivíduo teve em aceitar a forma de Elohim chegar a você, por causa da minha e da sua dureza, ele converte aquilo num sentimento oposto e começa a odiar Elohim por causa disso. É isso que aconteceu com o Egito. Faraó perdeu o filho. Todos os egípcios perderam os primogênitos. Não existe dor maior do que uma dor como essa. Uma nação inteira entrar em luto ao mesmo tempo pela morte de todos os primogênitos, de homens e de animais. E em questão de horas, isso se converter em um ódio a ponto de juntar um exército, marchar contra Israel e ir de encontro ao poder que te subjugou. É o mesmo que ir de encontro à morte. Não tem como. É algo que o ser humano expressa de dentro para fora, se ele é duro ou se ele abre o coração para Elohim. Isso é individual. Não há como olhar no olho de vocês olharem no meu e preverem se eu vou ou se eu não vou acatar essa forma particular de Elohim trabalhar com o homem. Ele te castra, ele te restringe, ele te poda,
querendo chegar aonde ele deseja, que é o teu e o meu coração, para dar vida. Foi isso que o Egito momentaneamente viu, mas não conseguiu prosseguir. Pois não, pastora, a senhora quer falar? Léo, eu creio, Léo, que o sentimento maior que Faraó tem como autoridade sobre o Egito é o sentimento de desonra. Ele gostaria de ser honrado, mas ele é desonrado por um pastor de ovelhas que vai trazer sobre ele, com a voz de Adonai, todos aqueles golpes. Então ele fica verdadeiramente enfurecido. Por isso que ele vai tentar o que ele vai agora, que você vai falar, esse com furor, certeza. esse ódio que é provocado por todo esse... Porque torna-se público. A gente não pode esquecer nunca que quando Elohim ele é anunciado para uma pessoa, aquilo não fica em oculto. De alguma forma, haverá um bom ou um mau testemunho a respeito de como a pessoa recebeu Elohim, porque torna-se público. Então, o ponto é que quando isso cai sobre nós, como se a gente estivesse vendo a nossa vida desabar diante dos nossos olhos, nós temos dois caminhos. Ou nós permitimos Elohim nos dragar desse sistema e nos arrancar, ou nós fazemos como Faraó. Tomamos toda a força que temos e vamos de encontro a esta força que previamente já mostrou o seu poder. É o mesmo, Ulisses, que eu vejo quando aqueles homens tentam a Elohim cada vez mais, enfrentando situações de catástrofes da natureza. Vocês já viram que tem pessoas que se especializam em surfar ondas gigantes depois de terremoto? O sujeito quer saltar de paraquedas da estratosfera já. Eles vão querendo ultrapassar os limites impostos por uma força que é muito maior. Volta e meia você vê homens se envolvendo, por exemplo, tem um caso clássico daquele cara do canal National Geographic, que ele vivia no meio dos ursos. O urso é um animal extremamente agressivo, ele não gosta de ser humano, e ele ficava filmando e fazendo a vida profissional dele em meio aos ursos, até que um dia o urso, numa transmissão ao vivo, matou. É você querer ir de encontro a uma força incontrolável. Era isso que Faraó fez. O final da vida de Faraó foi uma tentativa mediado por um sentimento chamado ódio a Elohim, porque eu vou odiá-lo porque ele tirou tudo que eu amava, tudo que eu construí, tudo que eu desejei. Ele tirou a esposa que eu amo, ele tirou os filhos que eu amo, ele me deu uma doença que me incapacitou de fazer um esporte que eu amo, seja o que for. Ele te podou, mas ele o faz por causa da dureza do meu e do seu coração. Mas ele quer a todo custo chegar no nosso interior e construir aqui dentro uma habitação para ele. E o Egito disse não para ele e vai de encontro a esse poder. Esse é o cenário nebuloso que o Egito decide para si mesmo. É uma decisão. Não aceitar o caminho da morte da natureza carnal, como Israel aceitou, os conduziu à ruína por meio da autoexterminação. Foi uma forma de suicídio. Lembre-se que alguns rabis afirmam que 80% dos hebreus decidiu não abandonar esse sistema. Tamanho o enraizamento do mesmo em seus corações. Quando a razão toma o lugar da resiliência, ou seja, quando eu e você deixamos de aceitar pacificamente, mesmo diante de um luto, a vontade soberana de Elohim em nossas vidas, nos encaminhamos à ruína da mesma forma que Faraó. Ou melhor, nos tornamos faraós sobre nós mesmos. Aí é que eu quero fazer um parênteses. Num significado primitivo da palavra faraó, podemos entender esse conceito de autogovernância, onde deve-se traduzir a palavra por aquele que governa soberanamente sobre si mesmo. Então, quem é a figura do faraó do Egito? É todo e qualquer ser humano que, ao ser confrontado pela presença divina, opta voluntariamente por se autogovernar e não ser governado por Elohim. Nós somos faraós quando nós tomamos essa decisão. Somos nós que montamos nas bigas, nos cavalos e marchamos contra um mar que Elohim abriu, achando que podemos prevalecer sobre esse mar.
A única coisa que vai acontecer, Ulisses, é o mar fechar na nossa cabeça e nós morrermos afogados com todos que nos seguirem com isso. O final da história todos vocês conhecem. Ele adentra o Mar Vermelho, sob intervenção divina. Olha só, o mar estava sob intervenção divina e o sujeito vai. Ciente que ali seria sepultado com seu exército, ou seja, ele deliberadamente enfrenta e busca a própria morte. Pela Torá, ele deve ser visto como suicida. A tentativa de autoextermínio não deve ser limitada pelaquela que conhecemos tradicionalmente, mas devemos aprofundar nossa concepção por meio da Torá e entender que é exatamente o caminho oposto à ressurreição dos mortos. Por que a Torá, de forma aberta e flagrante, ela se opõe ao autoextermínio? Porque é o caminho daqueles que negam a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos tem 2 etapas. Eu vou voltar naquilo de 2 semanas atrás. Você morre em vida para os seus desejos, para a sua vaidade, para o seu ego, para a sua inteligência, para tudo aquilo que você criou para você, você morre. Aquilo é desconstruído, símbolo do animal que queima no altar de manhã e de noite. Por isso a lei de sacrifício anda junto com esse processo. Se eu e você aceitamos os transtornos que o próprio Elohim estabelece em nossas vidas para que nós nos humilhemos a Ele, nós entramos num processo chamado de ressurreição dos mortos. Morre o homem em vida e renasce de novo. É o caso clássico de Yeshua com Nicodemos no capítulo 3 de João. É em vida, para poder gozar no pós-vida a ressurreição da sepultura. Quem toma o caminho oposto é opositor a esta doutrina. E o final destes é visto pela Torá como aquele que se auto-extermina. Ou seja, ele não enfrenta a morte da natureza pecaminosa, mas ele dá fim à sua vida porque não aceita a forma pela qual Adonai o corrigiu em vida. Literalmente falando, a Torá estabelece um mandamento como proibição pelo extermínio da vida humana, não se limitando à vida de terceiros. Olha lá. Primeira linha da segunda tábua da esquerda. Lo tretzar. Não assassinarás. Não matarás. Essa é uma concepção que, se nós olharmos e analisarmos parcialmente, eu não posso pegar uma arma, Ulisses, e te dar um tiro. Eu não posso matar Ulisses moralmente. Como é que mata um homem moralmente? Eu começo a descrevê-lo como alguém que ele não é. Eu começo a denigrir a sua... E hoje a rede social está aí para isso, né, Ulisses? A gente mata as pessoas sem pegar numa arma. Com um cliquezinho do computador eu mato um ser humano. Essa é uma forma proibida pela Torá. Não matarás. Mas ela não se limita ao extermínio de terceiros, mas ao auto-extermínio. Olha só o que o texto sagrado vai falar. Não assassinarás, ou lo tretzar. A palavra assassinar vem do hebraico hatzar, que é a raiz do verbo. Matar, assassinar, ser morto ou despedaçar-se. Agora olha que interessante. Supõe-se que em sua origem esse verbo designasse um tipo particular de crime que chamava a vingança pelo sangue. Era um crime de ódio. Lembra do que eu falei? O que motiva Faraó e o Egito a ir de encontro ao Mar Vermelho sob interdição divina foi o ódio a Elohim. Porque não acatou o modo de Elohim se apresentar ao Egito. Num período mais tardio, por volta do século VIII, o verbo, Ulisses, começa a designar um ou vários atos de violência exercidos contra uma pessoa por ódio. Aí, por definição,
A raiz é usada especificamente para delegar característica a um crime de ódio. Eu não matei porque eu assaltei, Ulisses. Eu não matei porque eu sequestrei. Eu matei por ódio. Eu matei por ódio. É específico. E olha como fica mais específico ainda. Nesse contexto, há uma particularização para o uso desse verbo. Ele só é usado no Tanar, no Primeiro Testamento inteiro, 46 vezes. E essa restrição o torna diferente dos outros verbos sinônimos dele. As outras formas de designar assassinato ou matar alguém, tirar a vida de alguém, é usado mais de 200 vezes. Só que as tábuas escolhem uma forma verbal de uso restrito, para que o homem não torne uma mesmice o ato de sacrificar uma vida. Ou seja, envolve nesta raiz particular a sua própria vida em autoextermínio. Eu não posso tirar a minha vida. Quando a Torá estabelece isso no 6º mandamento, ela só diz: não assassinarás. Ela é simples, ela é curta, ela é enxuta, mas ao mesmo tempo ela é específica. Não que ela esteja autorizando as outras formas de matar, mas o matar por ódio a algo que veio sobre você, e isso torna uma violência inerente sua, premeditada para tal, a Torá não aceita. Está no decálogo isso aqui. O fato de ser reservado para o uso em caso de ódio explica sua posição notória nos 10 mandamentos, expondo que o ódio contra o sistema de aperfeiçoamento humano, entenda-se, ressurreição dos mortos, conduziu o humano à ruína. Negou a ressurreição dos mortos, você é alvo do autoextermínio provocado por você mesmo. Então, quando Yeshua lida com o problema da ressurreição dos mortos, ele lida com os saduceus que não criam em absolutamente nada a respeito desta doutrina, mas também lidava com fariseus que só entendiam a ressurreição dos mortos pós-sepultura, quando Moisés vem trazendo um cenário de morte em vida para que o homem desça a sepultura em paz. Olha o texto de Eclesiastes capítulo 7, do verso 13 ao 18, por favor. Tem muita gente que usa Eclesiastes de forma filosófica, eu fico pensando. E volta e meia eu recebo a pergunta assim: você acha que Salomão se salvou? Ele morreu salvo? Ele se arrependeu do que fez? Quem já leu o livro de Eclesiastes não tem condições de negar qualquer coisa disso. O homem faz uma reflexão tão profunda sobre esses aspectos, que se a gente pega isso desvinculado da Torá, Ulisses, parece uma base filosófica de vida. Mas ele está totalmente pautado em Torá para escrever o livro de Eclesiastes. Olha o que o verso 13 diz: atenta para a obra de Elohim. Capítulo 7, verso 13. Do 13 ao 18. Eu quero fazer só um parênteses aqui. Atenta para a obra de Elohim. Se nós nos restringirmos a atentar para a obra de Elohim, o que a casa de oração tem feito? É a obra de Elohim. A associação Aleph Bet é a obra de Elohim. Mas aqui ele está falando a respeito da obra de Elohim na vida individual de cada um de nós. Atenta para o que ele está fazendo na tua e na minha vida. Olha o sentido que isso ganha. Porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Olha o humano como alvo dessa interrogação. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque também Elohim fez a este em oposição àquele. Olha aqui a contradição da questão. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois, botou o homem no seu devido lugar. Momentos de alegria, mas momentos de abatimento.
Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Olha aqui o problema dele. Ele reconhece o eu dele, a natureza carnal dele, a sua forma de estabelecer um modo de vida próprio. Aqui, ó. Tudo isso eu vi nos dias em que ainda eu era um homem bruto. Há justo que perece na sua justiça e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Olha a pergunta, olha o que ele fala. Ser demasiadamente justo e demasiadamente sábio pode te trazer o quê? Tem limite. Mas olha que interessante agora. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Existe um tempo. Eu não tenho autonomia, segundo a palavra, para determinar este tempo. Fala no microfone, pastor, por gentileza. Que é por isso que Yeshua coloca ali no Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, a questão livra-me do crime. Isso. O mesmo livro do crime de Salmo 51, quando Davi fala assim, livra-me dos crimes de derramamento de sangue. É o mesmo sentido que Yeshua usa, porque ali contempla o auto criminoso, aquele que é criminoso contra si mesmo. O crime em si é aquele que tira a vida de alguém, que faz algo que leva alguém a sofrer, a penar. Esse Yeshua, alguém é ele mesmo. Parte desse princípio que sim, pastor. Porque Davi fala isso abertamente. Livre-me dos crimes de sangue. Crime de sangue é eu pegar uma espada e lá arrancar o pescoço do Jonathan? Também. Mas eu posso fazer a minha própria vida ser vitimada por mim mesmo. Porque quando Yeshua termina, ele diz, o versículo 13, ele diz assim, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Ele quem vai definir. Exatamente. Quem será participante desse isso reino. Não sou eu ou perfeito, você. Pastor, perfeito. Não é? Salomão continua assim, bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão. Porque quem teme Elohim escapa de tudo isso. É a adesão a Elohim e a sua palavra que vai nos livrar de estabelecer algo nesses padrões para a nossa própria vida. E aí, pastor, eu fui fazer um levantamento dos casos de suicídio na Bíblia Sagrada. Muito interessante que não são muitos, mas eles têm 3 características diferentes. Por quê? Porque do ponto de vista cristão, pastora, eu vi um comentário que Sansão é considerado um suicida. Porque Sansão teve uma vida bem complicada em virtude ao voto que ele tinha de nazireu. O que era o nazireu? Era aquele homem que não podia tocar nada fermentado, não podia cortar o cabelo. Ele tinha restrições de vida porque ele foi votado nazireu pela sua própria mãe. Foi a mãe ou o pai? Sansão foi a mãe, não foi? Foi a mãe também de Sansão. Não, diga assim, mas é com a mãe ou com o pai? Acho que é com a mãe, né? Bom, eu não lembro de Sansão exatamente, porque eu lembro que Ana que faz o voto de Samuel, mas o de Ana, o de Sansão, eu não lembro se foi a mãe ou se foi o... Então, mas é com a mulher ou com o pai? Eu não lembro se é o pai ou se é a mãe, era isso que eu estava querendo lembrar. Mas o fato é que Sansão comete vários erros e rompe o voto de nazireado dele, várias vezes, mas ele era um juiz em Israel. E quando ele está no templo de Dagon, preso, mas aí que é o ponto do que eu quero falar, pastor. A visão cristã determina que pelo insucesso da sua carreira, como juiz e nazireu, ele decreta uma sentença sobre a sua própria vida. Ali Sansão perde a própria vida em redenção ao que ele não fez enquanto pôde fazer. Isso é diferente, isso chama-se autossacrifício. Olhe que eu usei a expressão autoextermínio. São 2 coisas diferentes. Autossacrifício é aquele que o indivíduo entrega a sua própria vida em prol de uma causa comum e comunitária, justa. É o caso do Messias,
É o caso de Estevão, que é apedrejado no capítulo 6 de Atos, que preferiu morrer falando do que se calar. Isso não é extermínio. Isso é auto-sacrifício, que chega a pontos extremos. Paulo vai para Roma, ciente de que quando ele falasse o que ele... E eu imagino que esse discurso deve ter sido o discurso. Ele deve ter olhado para Roma, Ulisses, e falou assim, agora eu vou botar os pingos nos is nesse negócio. E falou tudo, que ele sabia que não ia ter volta mais. Paulo ia lá querer ficar num calabouço romano mais 30 anos, morrendo, sofrendo, sem poder fazer nada. Ele enfrenta, mas enfrenta num alto sacrifício pelo bem de uma causa justa, de um povo. Então Sansão não entra nesse caso. Outro caso interessante que mostra é quando em Atos capítulo 16 tem um carcereiro que está mantendo Paulo sobre cárcere junto com os discípulos ali, e ocorre um terremoto na cidade. E o carcereiro entra num pânico, porque ele achou que todos os prisioneiros tinham fugido por causa do terremoto. E ele vai tirar a própria vida. Paulo diz, não façais isso, estão todos dentro da cela. Ali é um fato claro de que Paulo intervém em prol da vida, porque ele vê a incapacidade do homem reconhecer que os céus reinam. Mas esse carcereiro ouviu Torá, e depois o texto vai dizer que esse carcereiro começa a seguir os ensinamentos de Paulo e de Yeshua. Então você não pode tirar a sua vida pela mera desonra que você sofreu. Isso é algo eternizado na história, por exemplo, pelos samurais. Se vocês olharem a história dos samurais japoneses, quando a honra de um samurai era atacada, ele não suportaria viver numa desonra, ele tirava a própria vida para que ele não tivesse que lidar com a vergonha. Quando a vergonha é o meio pelo qual Adonai quer falar ao seu e ao meu coração. O que Salomão falou aqui? Vi isso tudo num tempo de vaidade. Tem vários nomes assim, mas esse é um dos... E normalmente você chama um grande amigo para finalizar o processo. O samurai pega a espada, ele se auto-trespassa, mas um amigo vem e faz a decapitação, para não haver sofrimento prolongado. Pode ser até bonito e filosófico, romântico, mas biblicamente falando, essa não é a forma de encarar a vida conforme Elohim. Mas quem quiser olhar com calma, existem 5 relatos claros de autoextermínio na Bíblia. 1 Crônicas capítulo 10, o suicídio de Saul. Tá? Saul, diante de um combate onde ele tinha sido ferido, ele implora para que tirem a vida dele, um servo dele. Judas, no capítulo 27 de Mateus. Aitofel, conselheiro de Davi, que usa Absalão num propósito próprio para tomar o reino em Israel, 2 Samuel capítulo 17. Abimeleque, em Juízes capítulo 9, tá? Um líder em Israel. E Zinri, depois de ter tentado fazer uma revolução para a tomada de poder no período dos reis, em 1 Reis capítulo 16, ele também se autoextermina. No fim dessa história, o que nós precisamos entender e ficar como algo empregado no nosso coração é que, enquanto nós estamos dentro de um sistema religioso que nos controla, que nos determina o que fazer, como fazer, o que não fazer, nós temos uma certa inocência diante de Elohim, aguardando a visitação de Elohim. Mas, se Elohim te visitou nesta situação e me visitou, falou comigo, e eu conheço por meio da Torá este caminho da ressurreição dos mortos, conforme nós temos conversado nesses tempos, e eu determino para mim mesmo outro caminho, segundo a Bíblia Sagrada, esta é uma flagrante situação de autoextermínio. Porque para o homem Moisés disse: eis que ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida.
Esta vida que Moisés fala, o Ulisses até comentou comigo aqui no final do ensino pela manhã, tem sempre dois caminhos, né? Eu fui taxativo, né? São sempre dois caminhos, porque a Torá diz que ou tem a vida ou tem a morte. E nós ouvimos de um rapaz aqui essa semana, a pastora estava do meu lado. O problema não está nas religiões, é porque algumas religiões, mais do que as outras, te conduzem de caminhos diferentes a Deus. Não. Essa é uma boa e forte justificativa que as religiões usam para justificar a sua existência. A Torá é uma, o sopro sagrado é um, o pastor de Israel é um só. Todo esse sistema, em algum momento, vai sucumbir. Em algum momento ele vai ruir. E não vai sobrar sistema religioso para ninguém se apoiar. É aí que os corações, as decepções vão vir a galope. Cada dia mais as religiões vão ser expostas nas suas corrupções, nas suas faltas de coerência com aquilo que pregam, com aquilo que ensinam. Quando a ovelha se enxergar arrancada dessa forma de viver, é o momento mais delicado da vida da ovelha. É quando ela tem que escolher o caminho da morte pela ressurreição dos mortos, ou o caminho da vida pela sua vaidade pessoal, pelo seu prazer pessoal. E se vocês quiserem ter uma experiência de ver uma cadeia testemunhando isso, vá aos domingos no Xuri conosco para vocês ouvirem da boca deles o que eles falam. É só se organizar. Eu estou vendo que quem quiser ter essa experiência de ouvir em loco pessoas que estão presas dentro do regime penitenciário e reconhecendo que Adonai ali os colocou e já não se revoltam mais com Adonai, mas acatam esta punição como o caminho para encontrarem este Elohim, é muito mais palpável do que qualquer experiência que vocês possam ter aqui fora, na vida dos livres aqui fora. Isso. Perder lá, por amor de mim. Achar lá. Perfeito. É isso aí. Você encerra com chave de ouro o que a gente está tentando falar. É uma busca por algo que a humanidade vai viver o dilema da escolha, ou sim ou não. E nós estamos vendo isso abertamente. E o mais importante, se vocês pensam que lá dentro são pessoas criadas fora das religiões, a última enquete que eu fiz lá dentro, 100% eram protestantes, católicos. Não, eu acreditava, não fala isso não, pastor. Eu não desacreditava na senhora, não. Eu não desacreditava na senhora, isso não é verdade. Eu só não imaginava que era 100% da situação. E eu fiz cada um falar, eu sou dessa religião, eu sou dessa religião, eu sou dessa religião, sou dessa religião. No fim, o pastor desta religião tem alguns lá dentro. No fim, o rapaz vira e fala assim, eu quero refazer a minha resposta. Eu disse que era dessa religião, mas a partir de hoje eu compreendo que eu não pertenço à religião, mas eu quero servir ao único Elohim. Eles entenderam. Debaixo de um sol de 40 e tantos graus, de uma sauna, literalmente o fogo de Elohim assando a gente. Mas a gente ri assim porque tem sido algo assim muito, muito flagrante. Que o Eterno abençoe, que nós tenhamos uma semana. É isso aí, Almir, perfeito. O Pai Nosso é cantado com uma vitalidade, com uma força que arrepia. Que o Eterno nos dê uma semana de paz, que o Eterno nos dê uma semana de muita reflexão a respeito dessa situação, porque ela é palpável e ela é para o dia de hoje, não é para um dia vindouro. Shabbat Shalom. Vamos...